Boa noite com Jesus. Juízes 16, 23 ao 31. Leiturinha grande, né? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por termos esta Escritura, por termos tido um Noé, um Enoque, um Abraão, um Isaac, um Jacó, um José, um Davi, um Josué, um Caleb, um Sansão e tantos outros, para deixarem na Bíblia, através de suas vidas, de seus sacrifícios, mensagens tremendas para a hora em que estamos vivendo. Nós te suplicamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor possa esforçar a nossa coragem, ensinando-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fazemos separação nesta hora da nossa alma com o nosso corpo. Os nossos sentidos humanos com a fé perfeita. Fazemos separação. Sabemos que um dia isso será definitivamente separado.
como o trigo será separado do joio. Se o Senhor vivificar essa palavra em nossos corações, nós podemos conseguir os nossos intentos de colocarmos as nossas vidas em ordem, sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, esposas, e qualquer coisa que sejamos aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do trono da graça, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Linha do dever. Interessante que segunda-feira passada me veio aquilo de última hora sobre a posição. E a linha do dever não tem muita diferença, não. A linha do dever significa realmente estar na posição correta. Sabendo que, estando na linha do dever, nós não precisamos temer coisa alguma. Estando na linha do dever, não precisamos temer feitiçaria, macumbaria, qualquer coisa que possa fazer contra nós. Não precisamos temer a enfermidade, a doença. Não precisamos temer nenhuma ameaça do maligno contra a nossa vida física, muito menos espiritual. O fato, a verdade é esta, é simplesmente sermos encontrados na linha do dever. Não tem coisa melhor no mundo do que a paz no coração, a paz na consciência, segurança. Estando seguros, confiantes, nós temos mais saúde. Muitas vezes até mais atribulados, mais atacados. Como Paulo diz, mais perseguidos. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Parece um contraste, porque realmente, depois que se aceita a mensagem, recebe a mensagem, a vida fica mais difícil. Depois que Elohim visitou a Abraão e a Sara na sua velhice, a coisa ficou mais difícil para eles. Porque eles não pensavam mais naquilo, né? Não contavam mais com aquilo. Depois que o anjo visitou a Maria, aquela virgem pura, limpa, aquela mocinha de 17 anos de idade que ia para o poço buscar água. É uma inferência profética, não é? Inferência bíblica. Sua vida ficou mais difícil. Mas de todos os modos, é uma coisa, é um mistério muito grande. Os nossos visitantes vêm aqui pedir a oração, vêm aqui para serem abençoados, e eu sempre digo: olha, gente, quando vocês convidarem alguém para vir receber a bênção,
Não traz a pessoa aqui durante o dia, fora de hora. Como se ela quiser, tinha que receber uma bênção encomendada, não. Porque ela não tem tempo de assistir um culto. Convida para vir ao culto, assistir o trabalho, a reunião. Por quê? Numa reunião destas, às vezes nem falando em cura, nem falando em libertação, falando de outro assunto muito diferente, às vezes, a pessoa sai libertada pela atmosfera, dependendo da reverência, dependendo do respeito que a pessoa tem durante o culto e a fé que ela exerce na palavra que está ouvindo. É o dia que eu recebi minha bênção, já dei esse testemunho aqui com o reverendo Varizo. Ele não falou em nada de libertação. No entanto, eu fui libertado. Então, é um mistério que está dizendo, é um mistério. O jugo suave, o fardo leve. Quem olha de fora fala, mas como? Como pode aquela mulher, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem aguentar uma coisa desta? Mas para ele está muito mais leve do que antes. O peso está maior, a carga está mais pesada, mas ele está muito mais descansado. Por quê? Ele entrou numa linha de dever, de consciência, de responsabilidade e alcançou então uma posição em Cristo Jesus. Essa linha do dever tem levado milhares de pessoas a vencerem. Qualquer pessoa que esteja na linha do dever, ela vence. Ela pode ficar tranquila. Agora, se ela estiver fora da linha do dever, ela está desabrigada. Ela não tem o apoio de Deus. O profeta de Deus viu, Deus mostrou para ele a noiva de cada nação, vestida de sua maneira típica, porém de uma forma decente, vestidos longos, cabelos longos. Mas tinha algumas delas que estavam fora da fila. O que levou a gritar: entre na fila. Ora, mesmo sendo eleito, sendo eleita, existe um grito, uma advertência, porque pode estar fora da fila do dever. Agora, cabe a cada um, como marido, como mulher, como filho, pai, empregado, patrão, identificar-se com a linha de seu dever. Porque em muitos casos, nós estamos intrometendo na linha do dever de outros e deixando a nossa. Muitas vezes acontece isso. E nós achamos que estamos fazendo uma grande vantagem. O que você está fazendo aqui? Muitas vezes minha mãe, que bateu
na criança mais inocente do mundo, mais santa. Porque o irmão Jurandir mesmo é testemunha que eu nunca precisei de apanhar. Mas ela falava, ela usava dizer assim: o que você estava fazendo lá? O que você estava fazendo lá? Você estava fora do seu lugar. O problema é este. Basta a gente perguntar para a gente mesmo: o que você estava fazendo lá? É a linha do seu dever? Estar naquele assunto? Estar naquele quadro? Como o profeta diz na mensagem aos Hebreus, capítulo 2, parece, ele disse: se você, em outras palavras assim, o assunto é esse, eu tenho essa mensagem dali hoje, se você intromete num problema de outra pessoa, você não tem como resolver aquilo, você fica culpado daquilo. Fica culpado daquilo. É linha do seu dever? Mas o assunto prende-se à mensagem somente uma vez mais, Senhor. E eu destaquei aqui o parágrafo 38, profeta dizendo: quando um homem está na linha do dever para com Deus, não há portas nem nada que possam atravessar em seu caminho. Você vai voltar com isso gravado na sua memória, na sua experiência de pessoa, de ser, de vivente, de cristão. Grava isso aí, lacra. É um conhecimento que você obteve na noite de quarta-feira, do dia 6 de agosto de 1997. Quando um homem está, um homem, uma mulher, uma pessoa, está na linha do dever para com Deus, não há portas, nem nada que possam atravessar em seu caminho. Agora, a Bíblia tem que ser olhada, acho que vai precisar de um diácono ali no berçário, hein? Eu já falei isso mais de uma vez. A Bíblia, deixa eu agora recobrar. A Bíblia é quando o homem está na linha do seu dever. Sim, a Bíblia nos mostra um fato muito importante a respeito de Sansão, que parece ser uma contradição. Parece ser uma total contradição. Porque os próprios pais de Sansão não entenderam aquilo. Que a maior abominação que podia existir, condenação que poderia existir, era um israelita casar-se com uma filisteia, com uma mulher que não era do seu povo. O que é maligno até hoje, diz o profeta, que nenhum crente, ele diz assim, nenhum crente em circunstância alguma, vamos olhar para cá, nenhum crente em circunstância alguma deve se casar com um descrente. E ele disse, Acabe fez esta coisa maligna, Sansão fez esta coisa maligna. Agora, todos eles na Bíblia estavam cumprindo um propósito de Deus.
Isso aí agora que precisa ser entendido no espírito. Quando Sansão casou-se com Dalila, se envolveu com Dalila, ele estava cumprindo um propósito de Deus. Veja, Juízes 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo a Timnate a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher de Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada-me os olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor, e até hoje Sansão às vezes é condenado. Mas aqui mesmo nesta mensagem, o profeta diz: oxalá que toda a igreja hoje estivesse na condição de Sansão, cumprindo um propósito de Deus. Um homem chamado por Deus. Não acontece nada com ele a não seja para cumprir um propósito de Deus. Inclusive, para que muitos tropecem. Quem lê a mensagem sabe que eu estou citando a mensagem. Mas, voltando aqui, aquilo que você deve guardar para você, é que quando o homem está na linha do dever, para com Deus, linha do dever para com Deus, não significa estritamente linha do dever para com a sociedade, para com as denominações, para com a ordem social. Esse foi o caso de Sansão. Não há portas, nem nada que possa atravessar seu caminho. Um dia o diabo procurou cercar o homem de Deus e a seu povo no Mar Vermelho, porém ele simplesmente o atravessou. Enquanto um homem esteja no serviço de Deus, enquanto a unção e a bênção estejam sobre ele, não deve ter temor de nada, porque ele nos tem prometido que estaria conosco e nada nos molestaria de nenhuma maneira. Agora o diabo chega ali na esquina, espera na esquina, espera escondido numa moita, é característica dele, e diz assim, e logo lança seu dardo, dá seu tiro de traição. Escuta, de que maneira morreu o seu profeta? Olha o dardo dele, olha o tiro dele. Ele acaba de dizer isso aí. De que maneira morreu seu Deus, seu Jesus? De que maneira morreu São Paulo, São Pedro, os apóstolos, Policarpo e milhares de cristãos? Aquele crítico alemão escreveu um livro criticando inclusive o profeta por pregar essas coisas. Mas o homem natural não entende as coisas do Espírito, disse São Paulo. O homem natural não sabe que mesmo o dia que o cristão morre, ora sim, a morte é isso. Quando termina o inverno,
o que vem, primavera, não é? Ao terminar uma estação, inicia-se a próxima. Terminou o inverno, entra a primavera. Agora em setembro entra a primavera, não é? Está bem. Quando se nasce, o que é? Qual é a próxima estação? É a morte. Quando se morre, qual é a próxima estação? Falando em termos de cristãos, é a sexta dimensão. Onde vai aguardar em delícias, gozando em estado de delícias, o corpo glorificado, para tomar domínio sobre todas as coisas, para governar a terra durante o milênio e durante toda a eternidade. Perdeu? Quem venceu aí foi o inimigo? Foi o diabo? Ou foi o Filho de Deus que permaneceu na linha do dever com Deus? Quando eles estavam vendendo a José para o Egito, quando eles estavam fazendo aquela maldade com seu próprio irmão José, eles estavam cumprindo um propósito de Deus. A Bíblia nos mostra um quadro de um deficiente de uma perna, mancava de uma perna, Simei. Aquele homem, ele era um anotador das coisas, não é? E naturalmente ele ovacionou a Davi durante os êxitos, as vitórias de Davi. Mas quando Davi passou por uma experiência lá de baixo, ele começou a amaldiçoar a Davi. E falando verdade a respeito de Davi. Então o general arrancou a espada e chamou de cão, queria cortar o seu pescoço, decepá-lo. Davi disse: não, não faça isso. Isso vem do Senhor. O Senhor permitiu ele fazer isso. Depois, Natan, chega e fala para Davi: não, você não vai construir o templo, porque você derramou sangue. Falou a mesma coisa que Simei falou. Mas Simei falou aquilo num espírito muito errado, muito mau, perverso. Davi não o matou, não permitiu que ele morresse. Não aconteceu nada com ele. Inclusive ele passou a morar em Jerusalém, por ordem do filho de Davi, que era Salomão, sucessor de Davi. Mas ele tinha uma condição: ao dia que meu pai não te matou, tudo bem. Você procedeu daquela forma com ele. Você atravessou o seu caminho. Então você fica dentro de Jerusalém. O dia que você sair, você morre. O que significa Jerusalém para um cristão? O dia que você sair, você morre. Por isso o profeta diz: não saia daqui. Não saia, que o dia que você sair da palavra, você morre. Aí não tem ressurreição, não. Não saia. Atravesse o que atravessar na sua frente. Mas veja só, umas mulas fizeram o cavalheiro esquecer. E ele saiu fora dos limites, aí morreu. De Jerusalém. Quando o homem está na linha do dever para com Deus,
Vocês têm que estar prontos para isto. Propósito de Deus não será mudado por quem quer que seja. Não há portas nem nada que possa atravessar em seu caminho. Um dia o diabo procurou cercar o homem de Deus e a seu povo no Mar Vermelho. Porém ele simplesmente o atravessou. Enquanto um homem esteja no serviço de Deus, enquanto a unção e a bênção estejam sobre ele, não deve ter temor de nada, porque ele nos tem prometido que estaria conosco e nada nos molestaria de nenhuma maneira. Agora pensa nisso. Voltando lá para a moita, para a esquina do diabo, acusador. De que forma morreu o seu profeta? Ele não morreu nem um minuto antes, nem um minuto depois do que Deus marcou, do que Deus permitiu. E a sua morte não pôs fim ao seu ministério. Não pôs fim ao seu ministério. Esse é o maior desafio que o diabo sofre. A morte do profeta de Deus não pôs fim ao ministério dele. Porque ninguém pode matar um ministério. Um carro pode matar um homem. Dalila pôde matar Sansão. Porque eles estavam dizendo que foi Dagon, mas não foi Dagon, foi Dalila. Foi moeda, sexo, que matou a Sansão. Mas o seu ministério está aqui até hoje. Ele nunca morreu. A morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Agora há pouco nós ouvimos no rádio sumo sacerdote Caifás. Que foi? O que é? Saiu lá de roupão, aqueles roupão grande deles lá, turbante na cabeça. O que acontece? O que foi? Paralítico lá, o coxo que está a 38, certo, sabia o nome dele, né? Lá na Porta Formosa, lá conhecido demais em Jerusalém. A Porta Formosa do templo. Está saltando lá dentro do templo. Por quê? Porque o pescador lá, o Barjona lá, falou para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Mas não é possível, pensei que nós tínhamos descansado desse homem, desse nome. O homem está morto. Sumiu, desapareceu. Não é possível. A morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Ninguém mata ministério. Ninguém mata o ministério de uma mãe, de um pai. Não tem como matar o ministério. Tem como afligi-lo. Tem como enxovalhá-lo, difamá-lo. Mas não tem como matá-lo. Porém, isso é um exemplo do que sucede quando a paciência de Deus se esgota. Finalmente, contigo. Olha, a paciência de Deus se esgota. Viu, Joaquim Gonçalves? A paciência de Deus se esgota. Viu, Maria? Viu, Joana? Viu, João? Pedro? Felisberto? Sinfrônio? Bonifácio? A paciência de Deus se esgota. Onde muitas vezes nós temos chamado a atenção
no escritório, alertado pais, mães, gente, a maneira de salvar esse filho não é ficar defendendo sua carne, seus sentimentos. A maneira de fazer alguma coisa por ele é defender a sua alma. E para defender sua alma, você tem que deixar de defender a carne dele. Defendendo a carne dele, você está levando a alma dele para o inferno. Vocês não entendem isso. Porque nós ficamos insubmissos, nós ficamos rebeldes, nós ficamos irreconciliáveis, nós ficamos petulantes, arrogantes. Isso tudo é próprio de mim, é próprio de nós, do humano. Mas a gente entende, meu Deus, eu tô de cabeça erguida demais. Meu focinho está levantado demais. O que eu estou querendo, afinal de contas? A paciência de Deus se esgota. É o parágrafo 39. Somente uma vez mais, Senhor. A paciência de Deus se esgota. Finalmente contigo. E ele é paciente, porém recorde, sua paciência tem fim. Meu Deus, tenha compaixão de mim, né? Meu Deus, se você quer falar com ele, fala isso. Fala isso em oração. Fala. Não me deixe esgotar a tua paciência para comigo. Nós ficamos exigentes. Agora eu pergunto, se a paciência de Deus se esgota, a paciência de um homem também não se esgota? A paciência de uma mulher também não se esgota? A paciência de uma mãe também não se esgota? A paciência de um pai também não se esgota? A gente sabe quando a gente está vivendo sob paciência de Deus, sob paciência do outro. A gente sabe, gente, essa mulher está tendo paciência demais comigo. Você sabe. Você chega a falar mesmo, fala, olha, ela tem sido paciente demais comigo. Ele tem sido paciente demais comigo. Eu estou abusando até. E a coisa mais fácil que tem, mais perigosa, é uma tendência natural, é abusar da paciência. Porque a paciência espera. A paciência perdoa, a paciência deixa passar. Vai deixando para outro dia. Mas tem uma coisa, o dia que ela acaba, fique sabendo. As contas aparecem. Agora, Sansão estava fazendo mal na própria noite que lhe detiveram ali, porém, finalmente a Deus se lhe transbordou a taça. Transbordou a taça. Ele não podia corrigi-lo. Minha oração é esta. Olha, preste aqui atenção, preste bem atenção. Esse é o valor do culto. Esse é o valor da palestra. Essa é a cura divina. Se alguém entrou aqui pensando
de fazer corrente de oração e coisa para continuar a sua vida lá de pecado, você entrou no lugar errado. Isso é lá para a comunidade evangélica, rock evangélica, essas coisas. Está no lugar errado. Está enganado. Aqui está a bênção. Veja só que oração. Minha oração é esta. Deus, nunca permitas que esta igreja pentecostal chegue ao lugar onde a paciência de Deus se esgote com ela. Mas vamos deixar a igreja pentecostal para lá, porque já esgotou, ela já casou com a política, ela já caiu. Acabou. Não há mais chance para ela. Ela é a Laodiceia. Rica, abastada, não tem falta de nada, dons e tudo. Vamos pensar só em nós. Deus, nunca permitas que eu chegue ao lugar onde a paciência do Senhor se esgote comigo. Quer fazer essa oração também? Quer fazer essa oração? Está dentro do parágrafo 39. Vocês estão anotando? Deus, nunca permitas que eu chegue ao lugar onde a paciência do Senhor se esgote comigo. É onde a teimosia não é de Deus. E o homem que corre mais risco é um teimoso como eu. A pessoa teimosa corre um risco tremendo. A teimosia não é de Deus. E a teimosia leva a esgotar a paciência. É de assombrar pensar que a paciência de Deus se esgota. Agora chega em casa, continua aquele pirralho com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe. Continua na sua posição intransigente, não muda. Continua. Gente, olha, um dos maiores juízos que pode cair sobre uma pessoa não é ela quebrar a perna, não é ela quebrar o pescoço, não é ela até morrer, não. É a prosperidade. Um dos maiores juízos que existe na terra é prosperidade. E ele é um juízo enganoso porque as pessoas tomam como bênção de Deus. Foi o que aconteceu com a igreja pentecostal. Ao ser abençoada, ao prosperar, ela diz, Deus está nos abençoando. Aí ganhou a política, ganhou posição na sociedade, não foi mais perseguida, acabou tudo pronto. E prosperou. O maior juízo que caiu sobre a igreja pentecostal foi a prosperidade. Porque o profeta diz, a prosperidade separa o homem de Deus. Ai, meu Deus, é preciso pensar nisso. Ô Jesus, o senhor não tem estatura do homem perfeito? O senhor não tem paciência? Tem, sim. Eu sou o homem perfeito. Mas não abuse da graça, não. Como é que Paulo disse aqui? Como é que ele diz aqui? Os Romanos? Os Romanos, né? Capítulo 8. Evangelistas? Capítulo 8. 6. Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado, vamos continuar no pecado, para que a graça abunde? Porque ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos continuar no pecado para a graça superabundar? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Como é que fica isso? Deus, oh Deus, meu Deus, nunca, não permitas que eu nunca chegue ao lugar onde a tua paciência se esgote comigo. Eu queria dar um passo para frente aqui, mas fiquei amarrado aqui. Fiquei amarrado mesmo. Ele envia mensageiros, como temos ensinado esta semana, levantando profetas através das eras, predizendo sua palavra e regressando a sua palavra, e tu continuamente te apartas dela. Agora, veja a profecia que eles entendem assim, eis minha serva que estou contigo, eis meu servo que estou contigo. Pode comprar o caminhão que eu estou com você, pode casar com aquele rapaz. Isso aqui é profecia para eles. Profecia é isso aqui, ó. Eu envio profetas, eu envio mensageiros, regressando com a palavra, e tu continuamente te apartas dela. Te encontrarás também cego, como Sansão, sem poder, inútil. Ele está falando com a era, mas estou trazendo para a pessoa, para mim. Te encontrarás também cega, se referindo à era, à igreja, sem poder, inútil, vencida, e temo que ali estejamos chegando. E temo que ali estejamos chegando. Foi quando ele gritou desesperadamente, esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando da plataforma até lá na portaria. Meu Deus. Vencida. Sansão se foi após o brilho do mundo. Aqueles olhos brilharam muito para ele. Dominaram seu coração. E ali ele caiu. A mesma coisa está fazendo a igreja de hoje, caindo com o mundo. Que lástima é ver estas coisas sucedendo. Quando eles procuraram cercar o poder de Deus, encontraram que não puderam fazê-lo. Sansão levantou essas grandes portas de ferro que podiam pesar toneladas, subiu ao monte com elas e ali as pôs enquanto ele estava na linha de Deus. Vencendo, porque ele estava na linha com Deus. Certamente ninguém ia lhe perseguir. Eles sabiam melhor que isso. E quando um homem vem com a unção do Espírito Santo, e com a palavra do Senhor, e com assim diz o Senhor, melhor é que tenhas bom sentido e não procures atacá-lo, porque encontrarás que a mão do Deus vivente é uma mão muito pesada.
Mas é assim, sabe o que a igreja faz? Ela derruba o homem e depois ela mesma fica condenando aquele homem. Ela derruba o homem e depois ela própria condena o homem. É assim o espírito da imprensa, da mídia. Mas quem foi que derrubou ele? Foi ela própria. Agora ela está condenando ele. Olha, veja só, ela não pode suportar de maneira alguma uma mensagem como esta. Não tem como. Como essa mulher, enquanto ela não é revelada pelo Espírito Santo, ela não suporta a roupa no corpo. O que é que tem uma mulher hoje? Me perdoe, me desculpe. Ela tem uma sainha e uma coisinha por baixo. Uma brusinha e outra coisinha por baixo, mais nada. São gadarenas. O gadareno não aguenta roupa. Não suporta roupa. E essa roupagem significa também, falando espiritualmente, da propiciação que o sacrifício de Jesus faz. Você viu? Ela derruba e depois condena. E quando um homem vem com unção do Espírito Santo, basta a cada um ter o sentido, veja só o que o profeta está dizendo, de perceber que a unção do Espírito Santo está sobre aquele homem. E unção não quer dizer emoção. Não é um homem que promove emoção, que quer dizer que ele é ungido. É outro engano. O profeta chegou a dizer, eu estou com isso anotado, eu estive lendo isso ontem. Ele disse: eu não creio que batismo com o Espírito Santo seja tremedeira. Não é tremedeira. Ele disse: eu não creio em chamada de altar. Chamada de altar é no coração da pessoa. Feliz, feliz, feliz foi aquele que reconheceu a unção do homem, de Deus no homem. Foi por isso que o coração de Davi doeu, quando ele cortou a orla do vestido de Sansão, de Saul. Saul procurando-o para matar, para tirar sua vida, e ele não teria chance. Se pegasse Davi dormindo, Davi não teria chance. Mas Davi pegou ele dormindo, os seus guardas todos. Foi lá, cortou um pedaço do vestido dele. E depois deu um grito de guerreiro para eles lá, zombou dos guardas dele. Logo o coração dele doeu. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que Saul, mesmo na condição que estava, era ungido do Senhor. Aí que está o segredo. E a igreja não conhece mais ungidos. A igreja pentecostal, a laodiceana, não sabe discernir mais o que é unção do Espírito Santo. Não sabe. E por isso ela enxovalha o ungido e credencia o falso ungido. Mas quando um homem, é o parágrafo 41, quando um homem vem com a unção do Espírito Santo e com a palavra do Senhor, e com assim diz o Senhor, melhor é que tenhas bom sentido e não procures atacá-lo,
porque encontrarás que a mão do Deus vivente é uma mão muito pesada. Nós queremos a mão de Deus. Oh Deus, põe a tua mão sobre mim. Senhor, põe a tua mão sobre minha filha, sobre meu filho, sobre meu marido, sobre minha mulher, sobre minha casa. Nós estamos pedindo a bênção, né? A mão de bênção. Mas Senhor, põe a mão. A mão é pesada. Uma mulher falou para o irmão Branham assim, ela era muito bonita, uma americana dessas, tem essas sardas, não é? Ela disse, eu não quero essa religião do Branham nem para minha vaca. Foi bastante. Daí um pouco ela estava hospitalizada, gritando pelo nome dele, chamando ele, e estourou. Ela inchou, ela estourou, ela morreu de uma maneira que médico nenhum podia explicar. Seus olhos projetados, aquelas sardas projetadas, e o marido dela chamou, não teve mais jeito. Não quero a religião desse Branham nem para minha vaca. Daí a pouco vem um mexicano e mata o irmão Branham. Aí Lindson, que tinha saído do irmão Branham, disse, olha, Deus castigou ele, matou ele. Não, ele não morreu. Foi não. Da Esmeraldina, ele não morreu. Não morreu. Porém, encontramos que ainda havia outro grupo que um dia lhe viu em seu caminho, quando um leão saiu e lhe rugiu. O leão é um animal muito perigoso que pode matar um homem numa fração de segundos. 4 ou 5 deles. Um tapa é tudo que um leão necessita. Pum! As perninhas para cima, pronto. Deu valentão. Acabou. E esse leão estava sentado molestado. Estava sendo molestado. Eles notaram a ação enquanto observavam o leão. E o leão, provavelmente molestado, estava furioso. E saiu atrás de Sansão. E ali estava ele inútil. Porém, de repente, ele é nosso pronto auxílio nas tribulações. Fique quieta, pode deixar. Fique quieto. Tinha hora que os filisteus pensavam assim, acabou a força dele. De repente, ele jogava todo mundo para cima, né? Espera aí. Mesmo lá no templo de Dagon, eles pensavam, acabou o homem, né? Me encosta aqui nessas pilastras. Daí a pouco era só gente gritando, né? Veja só. Ele é nosso pronto auxílio nas tribulações. Fala isso, fala em oração. Ele é nosso pronto auxílio nas tribulações. Vamos repetir. Ele é nosso pronto auxílio nas tribulações. De repente, por que não podem vocês, gente enferma, doente, pensar isto nesta noite? Problemas. Por que não podem vocês, que temem que alguém diga algo contra vocês, pensar nisso? Assim diziam de Jesus, mas de repente ele era sujeito ao poder de Deus. E cada um de vocês, por meio de sua confissão e de sua fé, está sujeito a todo o poder que há, tanto no céu como na terra. Esse poder pode vir sobre você. Sobre você.
Enquanto Sansão estava parado ali, o poder de Deus veio sobre ele. E o leão saltou para ele, mas ele o tomou pela queixada e abriu em duas com suas mãos. E um homem que podia fazer uma coisa como esta, o mesmo homem, eis que estava derrotado, inútil e cego. Mas, agora veja, e eu quase posso apontar a você uma igreja como essa, inútil, derrotada e cega. Apocalipse 3,14 diz. Rejeitando as promessas, rejeitando a palavra, uma igreja a qual Cristo lhe prometeu que teria poder sobre a enfermidade. Em meu nome expulsarão demônios, tomando-os e expulsando-os, e a bênção que ele prometeu à sua igreja. E porquanto esta igreja se tem tornado das reuniões de oração e da sinceridade, e tem feito da religião de Cristo uma tradição, tem lançado fora toda a força que havia nela. O mundo tem entrado nas igrejas, e ali estão quase totalmente derrotadas. Mas não vamos esquecer disso aqui, ó. Quando o homem está na linha do dever para com Deus, não há portas nem nada que possam atravessar em seu caminho. Deus, não me deixe esgotar a tua paciência comigo. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, temos feito esta oração, porque nós precisamos dela. Nós necessitamos dela. Nós temos recebido este mensageiro. Nós temos recebido esta palavra. E às vezes sentimos-nos reprovados pela mesma. Mas o que nos reprova, Senhor, é a tua palavra. Nós carregamos uma reprovação, na verdade, como humanos, mas carregamos uma confirmação de que somos filhos do Senhor. Nós não somos ricos, Senhor. Nós não somos abastados. Nós carecemos do Senhor e queremos reconhecer isso agora. Eu quero reconhecer com essa congregação. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das orações. E nós cremos nessas orações. Nós cremos nessas orações. Cremos na cura divina. Cremos no poder de Deus para curar, para tirar o inimigo da frente, para solucionar os problemas mais difíceis, o desemprego, a dificuldade financeira de cada um. Nós cremos que o Senhor orienta, nós cremos que o Senhor está guiando. Nós cremos nisto e agradecemos por isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.